Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema fascinante e que atravessa séculos da história da humanidade, a relação entre a igreja e a filosofia. Muitas pessoas acreditam que religião e filosofia sempre foram inimigas, mas será que isso é verdade? Ao longo da história, a relação entre a igreja e a filosofia foi marcada tanto por conflitos quanto por cooperação. Em muitos momentos, a filosofia ajudou a igreja a organizar suas ideias, explicar suas crenças e influenciar a sociedade. Ao mesmo tempo, a igreja também influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento filosófico no mundo ocidental. Para entender melhor essa relação, precisamos voltar no tempo, até a Grécia Antiga. A filosofia nasceu com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses filósofos buscavam compreender a realidade, a verdade, a justiça e o sentido da existência humana por meio da razão. Eles acreditavam que o ser humano poderia alcançar o conhecimento por meio da reflexão e da lógica. Séculos depois, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, a igreja percebeu que precisava dialogar com o pensamento filosófico da época. Isso porque os filósofos gregos já haviam desenvolvido ideias muito avançadas sobre ética, política, alma e existência. Assim, muitos líderes cristãos passaram a utilizar conceitos filosóficos para explicar a fé cristã de maneira mais racional. Um dos maiores exemplos dessa união entre fé e filosofia foi Santo Agostinho. Ele viveu entre os séculos 4 e 5 e foi profundamente influenciado pelas ideias de Platão. Santo Agostinho defendia que a razão e a fé não eram inimigas, mas sim complementares. Para ele, a filosofia ajudava o ser humano a compreender melhor as verdades divinas. Mais tarde, durante a Idade Média, surgiu outro grande pensador, São Tomás de Aquino. Ele utilizou os ensinamentos de Aristóteles para desenvolver uma filosofia cristã muito influente. São Tomás acreditava que a razão humana poderia ajudar na compreensão da existência de Deus. Segundo ele, fé e razão caminham juntas. Essa ideia marcou profundamente a história da Igreja Católica e da filosofia ocidental. Durante muitos séculos, a Igreja teve grande influência sobre a educação, a ciência e a produção do conhecimento. As universidades medievais, por exemplo, nasceram dentro do ambiente religioso. Monges e padres copiavam livros, preservavam textos antigos e ensinavam filosofia, matemática e astronomia. No entanto, a relação entre igreja e filosofia nem sempre foi pacífica. Em alguns momentos da história, houve conflitos importantes. Um exemplo famoso foi o caso de Galileu Galilei. Embora Galileu estivesse mais ligado à ciência do que à filosofia, o seu caso simboliza o choque entre novas ideias e a autoridade religiosa da época. Quando ele defendeu que a Terra girava em torno do Sol, enfrentou forte oposição da igreja. Além disso, durante o período do Iluminismo, no século XVIII, muitos filósofos começaram a criticar o poder religioso e defender a liberdade de pensamento. Pensadores como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau questionavam o domínio da igreja sobre a sociedade e defendiam a separação entre religião e política. Mesmo assim, a filosofia nunca deixou de dialogar com a religião. Até hoje, existem filósofos cristãos, teólogos e estudiosos que buscam refletir sobre questões profundas da existência humana, como o sentido da vida, o bem e o mal, a moral, a liberdade e a existência de Deus. Nos tempos atuais, a relação entre igreja e filosofia continua sendo importante. Em um mundo cheio de dúvidas, conflitos e mudanças rápidas, muitas pessoas procuram respostas tanto na fé quanto na razão. A filosofia ajuda a desenvolver o pensamento crítico, enquanto a religião oferece valores espirituais e esperança para milhões de pessoas. É importante entender que a filosofia não existe apenas para questionar a religião, e a religião também não existe somente para limitar a filosofia. Quando há diálogo e respeito, as duas podem contribuir para uma compreensão mais profunda do ser humano e da sociedade. Outro ponto interessante é que diversas religiões, não apenas o cristianismo, também possuem tradições filosóficas. O judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo desenvolveram reflexões complexas sobre ética, espiritualidade e existência. Isso mostra que a busca pela verdade é algo universal na experiência humana. Hoje, muitas universidades ao redor do mundo continuam estudando a relação entre fé e razão. Filósofos contemporâneos discutem temas como inteligência artificial, ética, bioética, liberdade religiosa e os desafios morais da sociedade moderna. E, mais uma vez, a Igreja participa desses debates, mostrando que essa relação continua viva e atual.
No final das contas, a história entre a igreja e a filosofia é uma história de encontros, debates, conflitos e aprendizado mútuo. A filosofia ensinou a igreja a organizar argumentos e refletir racionalmente sobre suas crenças. E a igreja ajudou a preservar o conhecimento e influenciou profundamente a cultura e a educação ao longo da história. Talvez a maior lição que podemos aprender seja que fé e razão não precisam ser inimigas. Ambas fazem parte da experiência humana e da busca pelo entendimento da vida e do universo. E você, o que pensa sobre essa relação entre filosofia e religião? Acredita que fé e razão podem caminhar juntas? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.